Imagine uma fábrica alemã. Máquinas paradas, galpões vazios, o som do silêncio ecoando onde antes havia produção intensa. Agora, visualize jovens trabalhando em coworkings vibrantes ou criando startups de tecnologia. Esse contraste revela uma tendência alarmante. A Alemanha, conhecida como o motor industrial da Europa, enfrenta uma crise de talentos sem precedentes. Com milhares de vagas abertas e sem candidatos interessados, surge a pergunta: o que está afastando a nova geração da indústria tradicional? E mais importante, o que isso significa para o futuro do país? A Alemanha, há décadas conhecida por sua força industrial, enfrenta hoje um paradoxo inquietante. Enquanto o país ainda se destaca como um dos maiores exportadores do mundo, setores-chave como automotivo, manufatura e engenharia sofrem com uma escassez crescente de talentos. Segundo dados recentes, mais de 1,5 milhão de vagas permanecem abertas, muitas delas em áreas técnicas que já foram o pilar da economia alemã. Esse fenômeno é parte de uma tendência global, mas assume contornos únicos na Alemanha. O termo grande renúncia surgiu nos Estados Unidos para descrever o êxodo de trabalhadores durante e após a pandemia. Contudo, na Alemanha, essa renúncia é menos sobre abandonar o mercado de trabalho e mais sobre evitar setores considerados ultrapassados ou pouco atrativos. Os jovens profissionais alemães, cada vez mais conectados às mudanças globais, estão buscando carreiras que ofereçam flexibilidade, inovação e alinhamento com seus valores pessoais. A indústria tradicional, por sua vez, é vista como rígida e incapaz de atender essas expectativas. Enquanto isso, empresas enfrentam dificuldades para preencher posições críticas, comprometendo a produtividade e colocando em risco a competitividade do país no cenário global. Com isso, surge uma questão crucial. Quais são as verdadeiras causas dessa desconexão entre as novas gerações e a indústria? A desconexão entre a indústria tradicional alemã e a nova geração é o resultado de uma combinação de fatores culturais, econômicos e sociais que se intensificaram nas últimas décadas. Um dos principais fatores é a mudança nas prioridades dos jovens trabalhadores. Diferentemente das gerações anteriores, que valorizavam estabilidade e segurança, os jovens de hoje priorizam qualidade de vida, flexibilidade e propósito. Trabalhar em uma fábrica com horários rígidos e funções repetitivas contrasta diretamente com o desejo por carreiras dinâmicas e alinhadas a valores como sustentabilidade e inovação. Além disso, a indústria tradicional enfrenta um problema de percepção. Profissões industriais, muitas vezes, são vistas como antiquadas e pouco glamorosas, em comparação com áreas como tecnologia, marketing digital ou design. Essa imagem é reforçada pela falta de esforços eficazes de branding por parte das empresas, que têm dificuldades em atrair talentos jovens. Outro ponto crítico é a digitalização e a globalização. Com a ascensão da automação e da inteligência artificial, muitos trabalhadores percebem os empregos industriais como menos seguros e mais suscetíveis à obsolescência. Ao mesmo tempo, setores como tecnologia oferecem carreiras em alta demanda, com salários competitivos e condições de trabalho mais atrativas. A pandemia da Covid-19 também desempenhou um papel significativo, acelerando mudanças no mercado de trabalho. O home office tornou-se um padrão em diversas indústrias e a possibilidade de trabalhar remotamente tornou-se essencial para muitos jovens profissionais. No entanto, a maioria dos empregos industriais exige presença física, tornando-os menos atrativos em comparação com alternativas mais flexíveis. Por fim, há uma lacuna geracional de valores e expectativas. A indústria tradicional, muitas vezes, falha em adaptar suas culturas organizacionais para atender às demandas das novas gerações, como a diversidade, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o crescimento pessoal. Isso cria uma barreira adicional, dificultando a atração e a retenção de jovens talentos. Essas causas compõem um cenário complexo que não apenas explica o afastamento dos jovens da indústria, mas também desafia o setor a se reinventar para sobreviver.
A crise de talentos na indústria tradicional alemã está gerando efeitos significativos na economia e na sociedade do país. A falta de trabalhadores qualificados não apenas desacelera a produtividade das empresas, mas também ameaça a posição da Alemanha como líder global em setores como manufatura e engenharia. Com fábricas operando abaixo de sua capacidade, muitos contratos importantes estão sendo perdidos para concorrentes internacionais. Isso reduz a competitividade da Alemanha em um mercado global cada vez mais acirrado, especialmente diante de economias emergentes que estão rapidamente modernizando suas próprias indústrias. Para a sociedade, os impactos são igualmente preocupantes. A classe média, historicamente sustentada por empregos industriais bem remunerados, enfrenta uma pressão crescente. A falta de oportunidades no setor ameaça aumentar as desigualdades econômicas e criar instabilidade social em regiões altamente dependentes da indústria, como a Baviera e o Vale do Ruhr. Além disso, a crise de talentos impede o avanço de projetos estratégicos para o país, como a transição para uma economia mais sustentável. Indústrias essenciais para o desenvolvimento de tecnologias verdes, como a produção de veículos elétricos e energia renovável, enfrentam desafios para encontrar os profissionais necessários para impulsionar essa mudança. Esses efeitos demonstram que a desconexão entre a nova geração e a indústria não é apenas um problema setorial, mas um risco para o futuro econômico e social da Alemanha. Resta saber se as empresas e o governo conseguirão responder a tempo. Diante dessa crise, tanto empresas quanto jovens têm um papel crucial para reverter o cenário e transformar desafios em oportunidades. Para as empresas, a reinvenção cultural e organizacional é essencial. Um dos primeiros passos é modernizar os ambientes de trabalho, incorporando tecnologias que tornem as funções industriais mais dinâmicas e menos repetitivas. Além disso, flexibilizar rotinas, adotar modelos híbridos onde possível e promover a diversidade podem tornar o setor mais atrativo para a nova geração. Outra estratégia importante é investir em programas de treinamento e desenvolvimento. Muitas empresas alemãs já começaram a colaborar com universidades e escolas técnicas para criar currículos mais alinhados às demandas modernas, conectando jovens a carreiras industriais de forma prática e inovadora. Iniciativas como essas não apenas ajudam a preencher lacunas de habilidades, mas também demonstram um compromisso real com o crescimento profissional dos talentos. Para os jovens, há também um enorme potencial de transformar e liderar mudanças na indústria. O setor industrial, frequentemente associado ao passado, possui oportunidades valiosas em áreas emergentes como economia verde, automação e manufatura inteligente. Essas áreas demandam criatividade, inovação e visão de futuro, características que definem as novas gerações. Histórias de sucesso reforçam essa perspectiva. Por exemplo, jovens empreendedores alemães estão criando startups que integram soluções de sustentabilidade com processos industriais, provando que é possível modernizar o setor sem abandonar seus princípios fundamentais. Essas iniciativas mostram que o futuro da indústria não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de reinvenção. Por fim, as políticas públicas também têm um papel importante. Governos podem incentivar a entrada de jovens na indústria por meio de subsídios para empresas que modernizam suas operações ou promovem treinamentos. Campanhas nacionais para revalorizar as carreiras industriais como essenciais ao desenvolvimento sustentável também são ferramentas poderosas para mudar percepções. Olhando adiante, a combinação de esforços entre jovens, empresas e governo pode não apenas solucionar a crise de talentos, mas também abrir um novo capítulo para a indústria alemã, mais inovadora, diversa e resiliente. A crise enfrentada pela indústria alemã é um alerta poderoso, mas também uma oportunidade única para a transformação. Se as fábricas de hoje estão vazias, é porque elas aguardam uma nova geração pronta para inovar e liderar. Os jovens, com sua energia criativa e visão de futuro, têm o potencial de redefinir o que significa trabalhar no setor industrial. Essa não é apenas uma chamada para preencher vagas, mas uma chance de construir algo maior. Indústrias que sejam sustentáveis, tecnológicas e alinhadas com os valores da sociedade moderna. As mudanças não serão fáceis,
Mas cada esforço para revitalizar o setor pode criar um impacto duradouro, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Agora, o futuro depende de escolhas ousadas.